Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu convido vocês agora para abrirem as suas Bíblias, acompanharem a leitura bíblica lá de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, todo este capítulo são 24 versículos. Então preste atenção aí. Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para trazer ou fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva? E ela me hospedou, e agora tu matastes o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que a criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Palavra do nosso Deus. O tema desta meditação, nesta noite da esperança, é: Deus é surpreendente. Ler e estudar a Bíblia, a palavra de Deus, é algo maravilhoso. É algo que deve aguçar a nossa mente, o desejo de conhecer a Deus e conhecer aquilo que Deus quer para nós. Mas à medida que a gente vai estudando
e que a gente vai aprendendo do Senhor, nós vamos ficando surpresos e vamos percebendo o quanto Deus nos surpreende. À medida que a gente vai conhecendo a Deus através da sua palavra, nós vamos ficando surpresos com o modo como Deus age, a forma como Deus age, a liberdade de Deus em agir em nosso favor, nos abençoando, cuidando de nós, cuidando da sua igreja. Aqueles que estão há muito tempo na igreja, como eu, assim, muitas vezes faz a leitura da Bíblia, passa por certos textos e nem sempre consegue perceber ali os detalhes que mostra esse agir surpreendente de Deus. Daí a necessidade de lermos mais, estudarmos mais, mas fazer isso com muito critério, fazer isso com muito cuidado, para podermos ver nas entrelinhas aquilo que Deus está fazendo. E nós vamos então aí ver isso no texto que nós lemos. Esse texto que é bastante conhecido daqueles que frequentam uma igreja, que mostra ali o profeta Elias, a sua atuação. A Bíblia diz que o texto aqui começa dizendo o seguinte: Deus diz a Elias: profetiza ao rei Acabe que vai haver uma grande seca. E essa palavra do profeta causou a ira do rei Acabe, que decretou a sua morte. Deus, sabendo da intenção de Acabe, fala a Elias que fuja e se esconda. Esta ordem de Deus é algo que surpreende a maioria do povo evangélico nos dias de hoje, porque sempre estão pregando dentro dessa prosperidade, que sendo filho do rei nós temos que marchar, nós temos que ir em frente, não devemos temer nenhum mal, não devemos temer nenhum inimigo, porque Deus sempre nos dá vitória, nada pode, nos alcançar, a praga não vai chegar à nossa tenda, citando textos do Antigo Testamento. Mas o que Deus diz aqui a Elias é justamente o contrário. Deus manda a Elias: olha, Elias, agora é hora de fugir, é hora de se esconder. Há momentos que nós lemos na palavra de Deus: marche, vá, eu estou contigo. Mas há momentos em que Deus diz: pare, coloca o pé no freio, agora não é hora de retroceder. Há muitos crentes batendo a cabeça por não ouvir a voz de Deus e dar ouvidos à sua própria concepção de Deus. E aí o texto nos mostra que a fuga do profeta foi porque Deus ordenou que ele assim fizesse. Deus já surpreendeu aí, porque ele age muitas vezes dentro da nossa concepção de Deus de forma estranha. Rapidamente eu quero passar mais algumas coisas para vocês. Primeiro, Deus manda Elias para um lugar surpreendente. No verso 3º, relendo, diz: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Presta bem atenção nisso. Deus enviou Elias para falar ao rei Acabe que haveria uma grande seca. Portanto, se Elias tinha que fugir, segundo a ordem de Deus, e se esconder, nada mais natural de pensarmos que Deus deveria mandá-lo para um grande rio. Um rio aí com muitas águas, que possa vir a seca que for, esse rio permaneceria, ou seja, para o sustento, para que ele pudesse ter a água ali para si. Para nós, então, o correto seria mandar Elias às margens de um grande rio. Será que não é isso muitas vezes que estamos querendo ouvir a voz de Deus falando conosco nas situações difíceis que enfrentamos? Será que diante do problema no nosso lar, nas dificuldades de relacionamento com o esposo, esposa, estamos esperando aí Deus dar para nós facilidades, tipo, larga ele, deixa para lá, separa. E Deus vem e diz: ore por ele,
chore por ela, seja uma bênção na vida dele, seja uma bênção na vida dela. Será que diante da igreja, os seus problemas, nós estamos esperando Deus dizer, sai dela, não perca seu tempo aí, vai para uma igreja mais avivada, mais forte, e Deus está dizendo, persevera, ore, coloque-se à disposição, ame a igreja, sê tu uma bênção. Deus age, irmãos e irmãs, com seus propósitos, e não de acordo com as nossas preferências, não de acordo com os nossos desejos. E nisso o povo de Deus vai sempre se surpreender com esse agir. Segundo, um provedor surpreendente. No verso 4 ao verso 6, diz que Deus cuidava de Elias, que Deus providenciava para Elias o sustento, o alimento. Veja bem, se já foi surpreendente Deus enviar Elias para um riacho que logo secaria, quanto mais a forma como Deus alimenta, providencia o alimento para o seu profeta, para o seu filho. Deus manda, Deus envia corvos para trazer comida para o profeta. Olha, se esperamos que Deus vai nos alimentar, se esperamos que Deus vai cuidar de nós, da nossa provisão, derramando aí sobre nós o sustento, nós esperamos então um disque entrega celestial, anjos aí loirinhos com cabelos encaracolados, porque é assim que as pessoas veem sempre os anjos, né, trazendo aquele alimento para nós, trazendo a comida para que a gente possa então se sustentar. Se não forem anjos, pelo menos uma ave nobre, uma águia. Deus enviando aquela águia, aquele voo rasante, né? O voo da águia é imponente, é algo assim bonito de se ver. Não. Deus envia para o profeta urubus. Urubus para trazer a comida ao seu profeta. São encontrados em Israel 8 ou mais espécies de corvos. Todos são considerados como imundos pela lei mosaica. Por quê? Porque se alimentam de cadáveres. O corvo e o abutre estão na mesma classe de aves repugnantes, até mesmo para nós nos dias de hoje. Provavelmente foi um choque para Elias saber que a comida de anjo seria entregue de uma maneira tão estranha. Será que os anjos estavam em greve? Será que os anjos tinham outras preocupações e não podiam trazer então o alimento para o profeta? Era necessário, portanto, muita fé para comer a carne trazida pelos corvos, ou pelos abutres, ou pelos urubus, para ver ali a providência de Deus. Imagine a cena, Elias ele fugindo porque Deus mandou ele fugir. Ele está ali num local que é um riacho somente, que seca rapidinho. Aí vem então o alimento, a provisão de Deus, vem o pão e vem a carne. E quem é que traz essa carne? Traz no seu bico um corvo, um urubu. Talvez Elias nos dias de hoje, como muitos crentes, poderia dizer, mas eu sou filho do rei. Eu quero um serviço de entrega aí que seja digno de um filho de um rei. Aí Deus está mandando urubus, Deus está mandando aí os corvos para ele, e ele muitas vezes está enxotando, muitas vezes nós mandamos para fora, muitas vezes nós jogamos fora aquilo que Deus está providenciando, mas de uma maneira que a gente não esperava. Por isso, irmãos e irmãs, pare para pensar na sua necessidade e veja se não tem urubus ao seu redor. Pode ser o seu emprego que você tem aí muitas vezes amaldiçoado em vez de ser grato a Deus por ele. Pode ser o irmãozinho, a irmãzinha que você não espera muito ou não gosta, mas é justamente esse ou essa que vem te socorrer, que vem te ajudar.
O fato é que Deus com certeza está enviando, Ele sempre envia a sua provisão para a sua necessidade, para suprir a sua necessidade, da maneira dele, na liberdade que Ele tem, do jeito que Ele quiser agir. Portanto, esteja com os olhos abertos, os ouvidos abertos, para ver aquilo que Deus está fazendo, de maneira surpreendente, mas está fazendo em seu favor. E terceiro, uma direção surpreendente. No verso 9, diz assim: apronte-se, vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. E eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então veja, o local era surpreendente porque era um riacho que iria secar logo. Havia sido anunciado uma grande seca e realmente isso aconteceu. O provedor, ou seja, aquele que viria trazer o alimento, a entrega do alimento para Elias, era surpreendente, porque não foram anjos batendo asas, cantando um coro celestial que trouxeram a comida para Elias, mas foram corvos, urubus que trouxeram no bico carne e pão. Agora, depois que o riacho seca, Deus fala para Elias: Elias, vai lá para Sarepta, lá tem uma viúva, e essa viúva vai te socorrer, vai te alimentar. Naquela época, e ainda hoje acontece, as viúvas não tinham meios para se sustentarem. Esta em particular, diz no verso 12, realmente estava com a situação complicada. Não tinha quase nada, a farinha estava acabando. Ela falou assim: eu vou fazer alguma coisa para comer e eu e meu filho nós vamos morrer. E Deus envia Elias para um lugar carente e colocar um peso ainda maior sobre uma viúva que não tinha como se sustentar. Aos nossos olhos, isso não faz sentido nenhum. Como Deus pode fazer isso? Deus que sabe tudo. Como Deus pode enviar então o seu filho, o seu profeta, para ser sustentado por uma viúva que não tinha nada, que estava ali esperando só a morte chegar? Deus tem os seus propósitos e tudo o que Ele faz é perfeito. Podemos até não concordar, podemos até não entender, mas Ele sempre sabe o que está fazendo. Elias chega até aquela vila e ali, firmado na palavra de Deus, ele pede água, ele pede comida à mulher. A mulher argumenta com ele que não tem nada em casa a não ser um punhado de farinha, um pouco de azeite. Qualquer um de nós agiria com compaixão. Qualquer um de nós diria assim: não, por favor, fique, faça para você, faça para o seu filho, deixe que eu me viro aqui, Deus vai me sustentar de outra maneira, fique tranquila e faça aí o cozido aí para vocês aí, o cozinhado de vocês aí, porque vocês não têm nada para oferecer. No entanto, aquela mulher recebe uma ordem também surpreendente e aparentemente egoísta do profeta. Mas o profeta estava debaixo da palavra de Deus. E ele diz: faz um bolo com o que você tem e dá primeiro a mim, depois vocês vão lá e comem. Ou seja, a mulher disse que não tinha nada. A mulher disse que só ia cozinhar aquilo lá que ela tinha, que era pouquinho, fazer alguma coisa ali para ela e o filho comer e depois iriam morrer. E no entanto o profeta chega, parece que não tem compaixão nenhuma e diz: olha, não vai fazer para vocês não, faça primeiro para mim. Deixa eu comer primeiro, depois vocês comam. Eu não sei o que aquela mulher pensou, mas aquela mulher obedeceu a palavra do profeta. E o milagre aconteceu. Aconteceu por quê? Porque creram na palavra de Deus. Deus havia ordenado que ela alimentasse o profeta. O profeta sabia disso. O profeta estava debaixo da palavra de Deus, na promessa de Deus que teria o suficiente. E Elias então dá essa palavra à mulher: olha, não vai faltar azeite, não vai faltar a farinha. Aquela mulher crê, ela acredita na palavra do profeta como palavra de Deus. Nós temos que estar sempre abertos para ouvir a voz de Deus.
enxergar a sua providência. Para isso é necessário uma atitude de humildade, nos esvaziar de nossas concepções sobre o agir de Deus. Não podemos colocar Deus numa gaiola, não podemos colocar Deus numa camisa de força e dizer, com toda a prepotência, Deus age assim, Deus age assado. Deus não se encaixa nos nossos parâmetros. Espere sempre em Deus, seja obediente à sua palavra, porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. Jesus mesmo disse que antes da gente pedir, Ele já providenciou, Ele já conhece as nossas necessidades, Ele cuida de nós. Mas ouvidos, mente, olhos abertos, para que você possa ver a mão de Deus, a providência de Deus. Eu quero concluir contando uma ilustração que diz que num certo vilarejo houve uma enchente. E aquela enchente ali começou a cobrir as casas, começou a entrar dentro das casas. E aí então, a prefeitura lá mandou um ônibus para tirar as famílias. Muitos então entraram nos ônibus, mas tinha um crente lá. E o crente disse: não, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me honrar, Deus vai me sustentar, eu não vou. A água continuou subindo, já não dava mais para vir de carro, ônibus, caminhão. Então foi enviado agora uma lancha, um barco. E quando o barco chega ali na casa desse crente, ele diz: não vou, porque Deus vai me honrar, Deus não vai permitir que eu morra assim, Deus não vai permitir que eu passe por isso sem que Ele providencie aí o cuidado, providencie a minha libertação aqui dessa situação horrível que estamos passando. Eu não vou, pode ir embora. Aí a água continuou subindo, continuou subindo. Aí não tinha mais jeito, mandaram um helicóptero. E esse helicóptero chegou ali, jogou a escada, aquele homem já estava em cima do telhado, e as pessoas gritavam: vem, sobe aí, vamos embora, senão você vai morrer. E ele dizia: eu não vou, porque Deus vai cuidar de mim. Deus vai me sustentar e me livrar dessa situação. O que aconteceu? Aquele homem morreu. E chegando no céu, ele chega diante de Deus. E ele então cobra a Deus. Como muitos crentes fazem isso, nós fazemos muitas vezes. Deus, que papelão. Eu dei o testemunho dizendo que o Senhor ia providenciar ali tudo que eu precisasse para vencer aquela enchente, vencer aquele mal, vencer aquele obstáculo. No entanto, olha o que aconteceu. Eu morri, estou aqui, o que eles vão falar lá embaixo? E Deus pacientemente, amorosamente diz para ele: olha, eu providenciei para você. Eu mandei primeiramente um ônibus, depois eu mandei o barco, depois eu mandei o helicóptero. E em nenhum momento você aceitou a minha providência. Então, irmãos e irmãs, ouvidos, mente, olhos abertos. Deus age sempre, sempre. Ele cuida dos seus filhos e filhas, mas Deus age de forma surpreendente. A palavra de Deus nos mostra isso constantemente. Leia, estude, compreenda o agir de Deus na sua vida. E mesmo que você não compreenda, receba em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família e que Deus derrame sempre a sua providência sobre todos nós. Amém.